Estamos aqui na companhia da professora Maria Angélica Vago Soares, que é nossa professora de Educação Infantil, Fundamentos e Métodos. E nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para que ela pudesse ajudar no nosso seminário. Começando com brincadeiras para cada faixa etária. Boa noite. Então, as brincadeiras, elas podem ser feitas, não assim pensando uma faixa etária. Eu acho que todas as brincadeiras podem ser adaptadas a uma determinada, não diria faixa etária, porque elas brincam juntas. Então a gente não pode falar criança de 7 anos, não. A gente tem criança de 6, de 7, de 8 juntas, a gente tem os recreios, né, onde todos interagem. Então acho que as brincadeiras podem ser reelaboradas pelo professor e adaptada àquela turma. Não faixa etária, mas aquele grupo de crianças. Uma segunda pergunta, como a brincadeira auxilia no desenvolvimento educacional? Essa pergunta é interessante e é pensar a brincadeira o tempo inteiro na sala de aula. Então, assim, não é pensar como ela vai auxiliar, mas ela vai estar o tempo inteiro, porque os eixos fundamentais são brincadeiras e interações. Então, a gente tem as brincadeiras junto com os conteúdos, independente se é educação infantil ou se são séries iniciais. O importante é brincar, que a criança sinta prazer no aprender. E para ela sentir prazer, é importante jogar, brincar, mesmo que a gente trabalhe com sílabas, com palavras, que esteja no brincar. Sim. Né? Então, sim, é a minha opinião. Pois é, temos mais uma pergunta. Como o educador utiliza as brincadeiras como recurso pedagógico? Eu acho que essa pergunta já está assim, na pergunta anterior. Então já vem assim, fechando com a resposta. É utilizar mesmo, é criar. Então a gente não tem que pensar em jogo e brincadeira pronta, mas a gente pode criar com eles. E também já um planejamento prévio em você estar pensando no que vai ser proposto. Que jogo eu vou propor? Que brincadeira? Então eu vou elaborar aquele jogo para isso. É um bingo de palavras para pensar as palavras que eu estou trabalhando? Se é na educação infantil, é uma brincadeira onde eles vão fantasiar, vão utilizar fantasia e realidade. Então, está ali como mediador daquela brincadeira, porque as crianças também criam brincadeiras, não é só o professor. Se vocês observarem, um grupo de crianças brincando, elas estão criando brincadeiras, regras novas, diferentes, que a gente nem imagina. Então, é ser um professor mediador. E você tem alguma sugestão de algum método de Maria Montessori e Piaget? Então, a questão assim, de métodos, porque Maria Montessori, ela pensou em um jogo que prioriza a individualidade. E se a gente for pensar naqueles eixos que eu acabei de falar, interações e brincadeiras, a gente pode até propor um jogo individual, mas ele que não seja permanente, só individual. Que a gente trabalhe mais o coletivo. Então os jogos eles têm que estar, as brincadeiras, na equipe, para aprender a compartilhar, para aprender a dividir. Sozinha ela já fica lá no mundo virtual, né? Sozinha ela já fica lá em casa, que às vezes não tem nem irmãos para brincar, hoje em dia as famílias são menores. Sim. Então esse método pode ser utilizado, mas não ser uma rotina. Eu acho que não uma rotina, pode sim, deve, porque tudo que os pesquisadores pensaram, elaboraram, a gente pode adaptar hoje, mas não ficar só nele. E Piaget, aí a gente vai falar de fases, e isso já vem contra a minha posição desde o início, que a gente não vai pensar em fases, a gente vai pensar no sujeito único. Então ele não é mais individual, ele vai ser um sujeito com a interação do meio. E aí a gente vai pensar esse sujeito com particularidades. E vocês até tinham proposto antes uma criança com necessidade especial. O que eu poderia estar propondo de jogo ou de brincar para aquela necessidade que a gente estava conversando antes? Então vou ter que ver que necessidade é essa. O que ela tem e o que eu posso possibilitar o desenvolvimento a partir do jogo. E toda criança gosta de jogar. É muito difícil uma criança não gostar de brincar, de jogar. Já está nela, né? É verdade. Então, acho que é o professor mesmo como mediador dessas brincadeiras e jogos. Tá ótimo. É isso.
Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero que foi ótimo. tenha contribuído de alguma forma. Com certeza.